Existe um tipo de luto que muitas pessoas ainda tratam como se fosse menor. Quando alguém perde um animal, é muito comum você ouvir coisas como era só um cachorro, pô, por que depois você compra outro? Pelo menos não era uma pessoa. Essas frases quase sempre elas vêm como uma tentativa de consolar, mas só quem já passou por esse tipo de perda sabe. Elas não ajudam em nada, pelo contrário. Porque quando o vínculo ele é real, a dor ela também é real. E o curioso é que isso não é só uma percepção emocional. Hoje, a psicologia e a neurociência conseguem explicar perfeitamente que a perda de um animal pode sim provocar um luto muito profundo. E para entender isso, eu preciso falar de uma teoria muito importante da psicologia, a teoria do apego. Mas antes de falar sobre a teoria, eu preciso falar de algo pessoal e o que realmente me trouxe para fazer esse vídeo. Eu perdi meu cachorro muito recentemente. Hoje, exatamente hoje, 7 de março de 2026, está fazendo exatamente uma semana que ele se foi. E eu acho que fazer esse vídeo talvez seja algo terapêutico para mim, quem sabe. Depois vocês voltam aqui e me perguntam sobre isso. Uma coisa que me chamou muita atenção nesses últimos dias foi perceber o quanto a presença dele fez parte da minha vida. Não era só companhia. Não era só isso. Era uma presença constante, de verdade. Era saber que em algum lugar da casa ele estava lá, quietinho, no cantinho dele. Às vezes só deitadinho, observando tudo, me olhando com aquele olhar meio de canto, por cima. Eu me levantava para ir ao banheiro, lá ele ia atrás. Eu falava para ele: fica aí, tá, fica quietinho, eu vou ali rapidinho e eu já volto. Eu entrava no banheiro, quando eu saía, quem eu via ali? Tava ele, deitado na porta do banheiro, só me esperando. E esses últimos dias eu percebi uma coisa que eu nunca tinha realmente parado para pensar antes: a paz e a alegria que eu sentia só de olhar para ele, só de saber que ele estava ali, a presença dele. É uma coisa muito silenciosa, mas tão real, que a gente vai vivendo. E aquela presença vai se tornando parte do ambiente da casa. Ele vira parte da nossa rotina. Parte daquela sensação de estar em casa, sabe? E quando essa presença simplesmente desaparece, a sensação ela é muito estranha. Porque a casa continua igual, continua ali. Os móveis, está tudo no mesmo lugar. A rotina está ali, continua. Mas alguma coisa mudou completamente. É como se existisse um vazio exatamente ali no lugar que ele ficava. Cada lugar da casa que ele ficava, porque praticamente a casa era dele. Todos os cantos que eu passo na casa, eu ainda vejo ele. E cada vez que eu olho, essa sensação de vazio, ela vem cada vez maior. Bom, vamos lá, voltando para o que vocês realmente querem saber daqui. Para a gente entender por que uma perda como essa pode ser tão intensa e tão forte, a gente precisa falar daquela teoria que eu falei para vocês lá no início do vídeo, a teoria do apego. A teoria do apego, ela foi desenvolvida por um psiquiatra e psicanalista chamado John Bowlby. Bowlby passou muitos anos estudando algo muito simples, mas muito profundo também. Como que os vínculos emocionais se formam e por que eles são tão importantes para o ser humano. Ele observou que nós, né, os seres humanos, nós nascemos biologicamente programados para formar vínculos, principalmente com quem cuida da gente. Para um bebê, a figura de apego representa tudo. É proteção, é alimento, segurança, aconchego.
E se você pensar bem, para um bebê humano sobreviver sozinho é impossível, não tem como. Ele depende 100% de alguém. Então a natureza criou um mecanismo muito poderoso, o apego. Ou seja, o apego ele não é só emoção, não. Ele não é só carinho, ele é um mecanismo de sobrevivência. O cérebro humano foi literalmente programado para criar vínculos com quem te traz segurança. E quando esse vínculo ele existe, a presença daquela figura passa a significar calma, proteção, estabilidade. Então, o cérebro humano, ele desenvolve o que nós chamamos de sistema de apego. Esse sistema é como se fosse um mecanismo interno que serve para garantir que a gente permaneça próximo de quem protege a gente. É ele que faz um bebê procurar a mãe, por exemplo. É ele que faz a criança correr para os pais quando ela sente medo, digamos assim. Esse sistema existe porque, ao longo da evolução, permanecer perto da figura de proteção, isso significa sobrevivência. Então, o cérebro humano, ele desenvolveu formas muito poderosas para a gente manter esse vínculo. Uma delas é o sofrimento, quando ocorre a separação. Por isso, quando um bebê ele é separado da figura de apego, o que acontece? Ele chora, protesta, ele entra em sofrimento. Não porque ele é frágil, mas porque o sistema de apego ele foi ativado. Essa reação tem até um nome na psicologia, ansiedade de separação. E ela é completamente natural. Ela faz parte da forma como o cérebro humano ele foi programado para funcionar. Agora, uma coisa muito interessante que Bowlby observou. Nem todo mundo forma os vínculos da mesma maneira. E eu não quero aqui dar aula ou uma coisa parecida, até porque eu estou longe de ser uma professora. Imagina, mas é importante para você que está assistindo aqui, que você se interessou por esse assunto, você ter uma visão geral. Dependendo da qualidade das interações que a criança teve com quem cuidava dela, diferentes estilos de apego podem se formar. Esses estilos eles acabam influenciando a forma como a gente se relaciona com as pessoas e também como a gente lida com as perdas. Um dos estilos é o apego seguro. Pessoas com apego seguro, elas aprenderam desde cedo que elas podem confiar nas relações, que quando precisam de apoio, alguém vai estar disponível, alguém vai estar lá para elas. Essas pessoas, elas tendem a construir vínculos mais profundos e também conseguem buscar apoio quando elas enfrentam momentos difíceis, quando enfrentam alguma dificuldade. E existe também o apego ansioso. Nesse caso, a pessoa cresce com uma certa incerteza, digamos assim, sobre a disponibilidade do outro. Aquela dúvida, será que vai estar lá? A pessoa vai estar lá? Às vezes recebe cuidado, às vezes não. Então ela pode viver com um medo maior do abandono, com uma necessidade maior de proximidade e com mais dificuldade quando sente que pode perder alguém importante. Outro estilo é o apego evitativo. Nesse caso, a pessoa aprende, muitas vezes ainda na infância, que as suas necessidades emocionais elas não vão ser atendidas. Então, ela encontra uma forma de se proteger. Ela evita proximidade emocional, evita depender dos outros, ela parece muito independente, mesmo que por dentro, sim. Ainda existe a necessidade de vínculo. E por último, existe o apego desorganizado, que costuma surgir quando as relações iniciais elas foram muito confusas ou até mesmo assustadoras, digamos assim. Nesse caso, a pessoa pode oscilar entre querer muito proximidade e ao mesmo tempo sentir medo dela. Ou seja, a forma como a gente aprende a se vincular na infância
acaba influenciando a forma como nós lidamos com as relações durante toda a nossa vida. Agora vem uma parte muito interessante da teoria do apego. Para o Bowlby, luto não é simplesmente tristeza. O luto é uma resposta natural do sistema de apego, quando uma figura importante desaparece. Ou seja, quando a gente perde alguém com quem a gente já tinha um vínculo profundo, o sistema de apego ele é ativado, ele reage com saudade, com sofrimento, com busca. Por isso que muitas pessoas que estão em luto relatam coisas muito parecidas. Olhar para lugares onde a pessoa costumava estar, esperar ouvir um som, ter aquela sensação de que ainda está ali. Isso acontece porque o cérebro, ele ainda não atualizou, digamos assim, ele não atualizou completamente a ausência daquela figura de apego. Então, para o Bowlby, o luto nada mais é do que a resposta natural à perda de uma figura de apego. Ou seja, quanto mais importante for o vínculo, maior tende a ser a dor da perda. Pois é, fiquem com essa. Agora, não porque a pessoa ela é fraca, não porque ela não consegue seguir em frente, não é nada disso, mas porque o vínculo ele era muito profundo. E agora, talvez venha uma pergunta muito importante. Se o luto está ligado à perda de uma figura de apego, onde entram os animais nessa história? Bom, durante muito tempo, a psicologia subestimou o vínculo entre pessoas e animais, como se fosse apenas companhia, como se fosse algo menor. Mas hoje a gente sabe que não é bem assim que funciona. Definitivamente, não é assim. Hoje a gente sabe que o cérebro humano pode sim formar com animais o mesmo tipo de vínculo de apego. Ouso até dizer mais forte. Porque o sistema de apego ele não funciona por espécie, ele funciona por vínculo. Ou seja, quando um ser passa a representar segurança emocional, presença, estabilidade, o cérebro começa a registrar aquela presença como uma figura importante. E para muitas pessoas, eu inclusive, o cachorro acaba ocupando exatamente esse lugar. Ele está ali todos os dias, na sua rotina, do silêncio da casa, sem julgamento, sem conflito, sem exigência. Ele simplesmente está. E essa presença constante vai se tornando parte da forma como o nosso sistema emocional ele se regula. Mas esse vínculo não acontece só no campo emocional. Não, aí é que tá. Ele também acontece biologicamente no nosso corpo, no cérebro. Quando a gente interage com um animal, com quem temos um vínculo, várias coisas acontecem no nosso organismo. Por exemplo, estudos mostram que o contato com um cachorro pode aumentar a liberação de um hormônio chamado ocitocina. A ocitocina ela é conhecida como o hormônio do vínculo. Pois é. Ela está envolvida na formação de laços afetivos, no cuidado, no apego. Ao mesmo tempo, acontece outra coisa interessante. Os níveis de cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse, o que acontece? Eles tendem a diminuir. Ou seja, o corpo ele entra em um estado de calma, segurança. Além disso, áreas do cérebro ligadas à sensação de proteção e regulação emocional também são ativadas. Então não é apenas carinho, não é só uma sensação subjetiva, não é o achismo, não é. O corpo literalmente aprende que aquela presença significa calma, ela significa
segurança, estabilidade. E com o tempo, essa presença passa a fazer parte da forma como o nosso sistema nervoso se regula. Por isso, às vezes basta você olhar para o cachorro e ele ali, quietinho no cantinho dele, e o seu corpo relaxa. Então, quando um animal com quem a gente tem um vínculo profundo simplesmente desaparece, duas coisas importantes acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, o vínculo de apego, ele é quebrado. E o cérebro passou anos registrando aquela presença como parte de um ambiente seguro, como parte da sua rotina, parte da sensação de casa. E de repente, essa presença ela desaparece. Mas o sistema de apego ele não se desliga imediatamente. Ele não tem aquela chavinha ali para desligar, sabe? O cérebro ele ainda espera. Ele espera encontrar aquela figura. Por isso que muitas pessoas em luto relatam coisas parecidas. Olhar para os lugares onde o cachorro costumava ficar, ter a sensação de que ele ainda está por ali, ouvir as patinhas andando pela casa. Isso não é imaginação. Isso é o sistema de apego ainda tentando localizar aquela presença, tentando se adaptar. E ao mesmo tempo acontece uma segunda coisa. O sistema emocional perdeu uma fonte importante de regulação. Olha só o problema que a gente arranjou. Aquela presença que ajudava o corpo a relaxar, que diminuía o estresse, que trazia uma sensação de calma, paz e alegria. Simplesmente desapareceu. Ela não está mais ali. E quando isso acontece, surge uma sensação muito difícil de explicar. É um vazio muito real, como se algo que fazia parte do equilíbrio da vida tivesse desaparecido. Aqui, além da teoria, eu estou falando da minha experiência real. Existe ainda um outro fator que muitas vezes torna esse tipo de luto ainda mais difícil, que é a forma como a sociedade reage a ele. Muitas vezes, quando alguém perde um animal, as pessoas tentam consolar. E a gente ouve as coisas como, mas era só um cachorro, você pode ter outro, por que você não compra outro? Pelo menos não era uma pessoa. E embora muitas vezes, eu sei, tá? Muitas dessas frases, sim, elas são com uma boa intenção, elas acabam diminuindo a dor de quem vive, quem está vivendo essa perda. É como se aquele vínculo não fosse importante, como se aquele luto fosse exagerado. Mas, para o nosso cérebro, a perda foi real. O sistema de apego, ele não faz uma hierarquia entre espécies. Ele não pergunta se era humano, se era animal. Ele responde ao vínculo. Então, quando uma figura de apego desaparece, o sistema emocional reage com saudade, com dor, com busca. E quando essa dor não é reconhecida pelas outras pessoas, o luto pode se tornar ainda mais solitário. E nesses últimos dias eu comecei a perceber isso acontecendo comigo, sabe? Uma coisa que me chamou muita atenção é que eu ainda não tive aquele momento, sabe, em que a mente parece que esquece um pouco. Sabe quando alguma coisa difícil acontece e depois de um tempo, por alguns minutos, a vida continua. Ela volta ao normal, você se distrai, você pensa em outra coisa. Comigo, isso ainda não aconteceu. Eu ainda olho para os lugares onde ele costumava ficar, às vezes quase esperando encontrar ele ali. E é curioso porque agora eu consigo entender isso com mais clareza.
não é só saudade, não é só tristeza. É tudo isso e mais. É o sistema de apego, ainda está ativo. É o meu cérebro ainda procurando aquela presença que não está mais ali. Porque durante anos aquela presença fazia parte da forma como o meu dia funcionava, da forma como a casa funcionava, de como o meu próprio sistema emocional ele se regulava. Então o cérebro ainda está tentando entender, se adaptar onde aquela presença foi parar. Talvez perder um animal revele algo muito simples. Revele o quanto a gente foi capaz de amar um ser que nunca pediu nada em troca. Um ser que estava ali todos os dias, sem exigir que você fosse forte, sem esperar nada além da sua presença, da sua companhia. E talvez seja por isso que a perda seja tão difícil, que dói tanto, porque quando um vínculo assim existe, ele ocupa um espaço muito real dentro da gente. E quando esse amor desaparece, o vazio ele não é pequeno. Parece que tem um buraco dentro da gente. Não é porque era só um animal, mas porque o vínculo ele era verdadeiro. Eu sou Ana Paula Cortes e hoje foi muito mais emoção do que clareza. Eu treinei várias vezes para, pelo menos várias não, vai, mas eu treinei uma vez para tentar não chorar durante o vídeo, mas é difícil.